Mentes em Foco, estamos aqui para mais um Prosa Sem Filtro e hoje nós vamos falar sobre persistência. Você é persistente, Ivan? Até demais, às vezes. Teimoso ou É persistente? isso que eu queria colocar. Muito bom. Eu acho que esse é um programa muito interessante. E aí vem a primeira questão, porque o editor nos coloca aqui: vamos falar sobre a importância da persistência. O que é ser persistente? É a constância? É continuar persistindo? Eu vejo uma pessoa persistente como uma pessoa que é insistente, Então, que ela mas continua insistindo, porque teoricamente ela fez, não deu certo, aí ela persistiu, ou seja, ela insistiu. Fez de novo e continuou, e continuou, e continuou. Então ela, mesmo diante dessas adversidades, ela foi ela não para. constante. Isso, ela está constantemente fazendo aquilo, está sendo persistente, eu diria que insistente. Agora, em que ponto a insistência se confunde com teimosia? Porque você vai dizer, não, tem que ser persistente até o fim. Mas será que às vezes, na verdade, nós estamos sendo qual que é a diferença, né? O que é um teimoso? Teimoso é aquele que não ouve a opinião de outras pessoas, quer fazer do jeito que quer, até em função de satisfazer o seu próprio ego e seu próprio desejo. Eu tinha uma definição um pouco diferente. Interessante a sua. Mas o teimoso é uma teimosia, mais ou menos assim, quero porque quero, É, independente de qualquer coisa. Só que assim, quando a gente pensa na persistência, até para desistir precisa ser persistente, porque às vezes é importante desistir. E o teimoso perde o time de que tem horas que é necessário dar um passo atrás, entendeu? Ou simplesmente pausar. porque eu acho que o teimoso é aquela pessoa que, Eu mesmo acho ou estando eu errado, penso? ela insiste. Oi? Eu acho ou eu penso? Eu acho que eu penso, acho, não sei qual a diferença aqui. Porque eu não tenho certeza, então eu acho. É um palpite. Eu vejo o. Para mim, se você dissesse o que é um teimoso? Mesmo que a pessoa tenha uma dúvida muito razoável, ou que ela até deveria estar vendo já que ela está errada, que aquilo não vai dar resultado. Mas a teimosia é também uma forma de insistência, ele está insistindo naquilo, mas eu vou até olhar o nosso Google Dicionário Então, aqui na para ver a verdade, definição, assim, viu. Ivan, a questão da persistência é quando a pessoa persiste mesmo frente à adversidade e os desafios, ela vai buscar atingir a meta e o objetivo. Olha só, teimoso, que insiste, que não desiste facilmente, o que quase parece um persistente, obstinado, pertinaz, que ou que teima, turrão, cabeçudo, definições de teimoso. E o persistente? Eh, persistência, que se mantém por um longo tempo. Hã, aqui tem substância poluente, que não é o caso. Na verdade, assim, quando a gente está falando da persistência, a persistência ele tem um objetivo claro e ele persiste para alcançar o desejo e realizar algo, né? Mas o persistente, ele sabe que em determinado momento, Constante aqui tá. em determinada situação, que foi o que eu disse, né, constância. Em determinada situação, ele precisa recuar. O persistente, ele continua mesmo diante dos desafios, mas ele ouve o que está à sua volta, ele observa o cenário, ele presta atenção às pessoas. E própria definição do Google que você trouxe, o teimoso não, ele é cabeçudo, ele é turrão, e ele deixa de ouvir as pessoas à volta dele para fazer aquilo que ele quer e da forma com que ele Sabe quer. o que eu vejo então? Que ambos, persistente e teimoso, têm a característica de insistentes, os 2 são insistentes. Só que um adjetivo é pejorativo, o outro é positivo. Se eu te disser você é persistente, é um elogio. Se eu te disser você é teimoso, teoricamente é uma ofensa, é pejorativo. Então os dois são persistentes, mas eu acho que são insistentes. Mas eu acho que o persistente é o indivíduo que mantém ainda a sua lucidez e a sua humildade. O teimoso é aquele que está cego para tudo e todos
e que simplesmente insiste sem refletir e sem se permitir o benefício da dúvida. Ele apenas insiste pelo prazer de insistir. Ele é inflexível. O persistente, ele ainda está lúcido e olhando à sua volta e ouvindo. E aí, ouvinte, você é teimoso ou persistente? Pega este vídeo ou aqui no Spotify, encaminhe para quem vai se beneficiar desse conteúdo, seja ele persistente ou teimoso. Então, na verdade, persistir no erro que é o problema, né? Exato. Muitas Persistir vezes, no erro, muito bom. persistir no erro é a questão, né? Porque muitas vezes o teimoso está persistindo no erro. Então, para Sabe que tem que casos de pessoas que seriam vistas talvez como teimosas e depois acabaram se tornando exemplo de persistência e resiliência, né? Quando a gente pensa na invenção da lâmpada, por exemplo, foram mais de 1000 tentativas frustradas com materiais diversos. Qual que é o nome do inventor da lâmpada, meu Deus? Deixa eu aproveitar que nós estamos aqui, inventor da lâmpada, acho que foi o Thomas Jefferson, Thomas Edison, ou Jefferson que me perdoe. Quando Thomas Edison descobriu, até que ele chegasse na composição química ideal do filamento que funciona, foram mais de 1000 tentativas. Eu acho que muitas pessoas teriam dito, cara, para de ser teimoso, não dá certo fazer isso, então, mas ele e aí você vê, no fim, hoje ele foi persistente. Olha que linha tênue às porque na vezes. verdade é uma linha tênue, ele não estava sendo teimoso, ele estava sendo persistente. Mas E será que era fácil acontece de que saber isso na época? muitas vezes nós paramos no caminho, paramos no meio do caminho. E quando você para no meio do caminho, você não está sendo persistente, você simplesmente está desistindo. E às vezes o que acontece? Existem desafios no meio do caminho. E não é sobre desistir, é sobre você ressignificar, mudar a rota, às vezes é necessário, ajustar as velas do seu barco e continuar persistindo no seu objetivo maior. Acontece que, como você colocou, a teimosia não está, é fechar os olhos e os ouvidos para o que está acontecendo e para o que as pessoas estão dizendo. Dizendo, não é só pelo que as pessoas estão dizendo, porque às vezes a gente precisa fechar os ouvidos e os olhos para o que as Para o mundo pessoas à nossa para o volta, mundo porque à às vezes nossa as pessoas volta. não estão nos ajudando a crescer, estão nos derrubando. Então, na verdade, eu quero dizer, não é fechar os ouvidos para o que as pessoas estão dizendo. Mas aí a gente volta para aquela questão, para as pessoas que te inspiram, para os seus líderes, para os seus mentores, que são pessoas que querem te ver, te potencializar, e o que é que eles estão falando em relação a isso. Porque se você começa a prestar atenção neste processo, você pode continuar a sua jornada persistindo, porque você está ajustando o seu comportamento para atingir o seu objetivo. O teimoso não ajusta o comportamento. O teimoso quer fazer do jeito dele, independente do que as pessoas falam, fazem ou pensam. Tem Entende? uma anedota muito antiga, da época do Pasquim ainda, Como que é? uma anedota. É Anedota. uma Tra- versão, é é, uma versão nostálgica de piadas de hoje em dia. sim. E eu me lembro assim, eu não vou saber contar direito, mas ela ilustra o caso do teimoso, que basicamente a anedota ela cria uma história ali onde tinham dois sobreviventes de um acidente de avião, eles caíram num deserto, eles estavam caminhando há dias sem água, aí eles olharam lá na frente, viram um oásis, né? E um deles disse, olha, temos água ali. O outro diz, não, isso é areia, é uma miragem. E o cara diz, não é água, não é areia. É água, então vamos até lá para ver. Eles vão caminhando, chegam lá, na verdade, era areia mesmo, né? E aí o que estava certo, ele vai lá para brincar e pega areia e começa a jogar água no outro, jogar areia no outro. E o outro, e aí quando ele começa a jogar areia, o teimoso fala: "Não, para de me molhar, para de me molhar". Então, tipo, você tá vendo que é areia, porra, mas você tá ainda insistindo no seu erro. Acho que isso é um caso clássico de teimosia. Que eu acho assim, o nosso programa me mostrou que é muito difícil às vezes separar o teimoso do persistente. Mas durante o processo, né, chega um momento em que as coisas se tornam mais claras, e aí realmente quem está insistindo de uma forma, insistindo na burrice, que quer negar o fato, e aquele que realmente percebeu e se adaptou, aí fica mais claro e mais tranquilo. Mas durante o processo, às vezes é um pouco difícil de você ter clareza. E acho que o persistente, ele muitas vezes se pergunta, né? Será que eu estou sendo teimoso, burro, ou eu estou sendo persistente, vigoroso aqui? Então, o teimoso nem se pergunta isso. Esse é É o um primeiro. ponto interessante.
prosa com filtro é? Não, olha só, nós Quá, estamos quá, quá. nós estamos a poucos dias do ano novo. Então, para neste momento, faz uma Faça a reflexão. sua doação para o programa Prosa Sem Filtro na nossa conta corrente, que eu vou pedir para o editor colocar aqui. Não é isso, gente, presta atenção em mim aqui, ó. Para neste momento e faça uma reflexão de como é que foram os seus últimos 365 dias. Você foi persistente ou teimoso? Quando você chegar nesta resposta, você já vai ter clareza do que você vai traçar aí de objetivo para o seu próximo ano. Prosa com filtro? É censura. Por que você tá dando risada? Censura. Pode fazer a piada. Não, não tinha piada. Prosa com filtro é censura. E sem filtro? Este podcast. Toda semana um podcast novo para você. Até Bora. a próxima.